efetivar direitos fundamentais, porém não estabelece limites, né? Não estabelece uma fiscalização. Perfeito? Bora para o quarto princípio. Princípio do efeito integrador. Qualquer interpretação deve ser um vetor de manutenção da unidade política, realizada por qualquer órgão judiciário. Deve buscar trabalhar a interpretação como vetor à manutenção da unidade política. Isso quer dizer que a Constituição é um núcleo axiológico que apresenta uma série de valores que tem como objetivo a unidade política da sociedade. Então, o efeito integrador significa, galera, para vocês já coloquem aí como tese, unidade política da sociedade. O intérprete deve fugir de interpretações incompatíveis com os valores que estão presentes no núcleo composicional. O que isso quer dizer? Quer dizer que há uma unidade política da sociedade, há valores estabelecidos na própria Constituição e que esses valores devem ser respeitados, perfeito? Então, a gente acaba identificando que o princípio do efeito integrador é que qualquer interpretação deve ser adequada à manutenção da unidade política, deve respeitar os valores que estão na Constituição, perfeito? O princípio da força normativa da Constituição é o princípio adotado por Conrad Reis. Qualquer interpretação constitucional deve levar em conta a força normativa e a máxima efetividade das normas constitucionais. Qualquer interpretação da Constituição deve buscar a máxima efetividade das normas constitucionais. A partir do neoconstitucionalismo, a Constituição não é um documento meramente político, pois é um documento efetivamente jurídico, ou seja, dotado de efetividade. A interpretação da Constituição deve ser feita para a efetividade da norma constitucional. E, galera, para você ter noção, né, o princípio da força normativa estabelece que a Constituição consegue modificar a realidade. A Constituição e a aplicação da Constituição devem, né, garantir uma sociedade livre, justa e solidária, deve combater a desigualdade, deve combater a pobreza, deve combater o racismo, deve combater a violência doméstica e familiar, deve proteger o consumidor. Então, assim, com base na força normativa da Constituição, o texto constitucional e a interpretação desse texto constitucional é capaz de modificar essa triste realidade nossa. Tá bom? Então, assim, a gente acaba identificando que a força normativa é aquela que estabelece uma força, estabelece uma possibilidade de mudança para melhor da sociedade e uma máxima de efetividade das normas constitucionais. Ou seja, a gente consegue modificar a realidade? Consegue como? Efetivando as normas constitucionais, tá bom? O princípio da máxima efetividade da Constituição está no conjugado do princípio da força normativa, porque acaba estabelecendo que os aplicadores da Constituição devem sempre buscar interpretar de forma otimizada para garantir o máximo de efeitos, o máximo de efetividade do texto constitucional. São princípios que possuem vetores hermenêuticos na Alemanha, tá bom? E a máxima efetividade é importante para analisar as dimensões objetivas de direitos fundamentais. Em qualquer tarefa da interpretação, o intérprete deve buscar uma máxima, ou seja, deve buscar o maior número de valores, maior número de direitos integrados, né, estabelecido pela norma constitucional. Isso quer dizer que a máxima efetividade das normas constitucionais é possível estabelecer, galera, a maior quantidade de direitos fundamentais respeitados e deve determinar a pluralidade de reflexos das aplicações, das interpretações do texto constitucional. Perfeito? Questão. O princípio da máxima efetividade visa interpretar a Constituição no sentido de atribuir à norma constitucional a maior efetividade possível. Ou seja, deve atribuir a uma norma constitucional o sentido que lhe dê maior eficácia. O que vocês acham? Galera, esse princípio acaba estabelecendo, né, palavras-chave e que se repetem, né? Ou seja, maior efetividade, maior eficácia, são palavras que se repetem, né? Então, assim, a gente acaba identificando que quando cair o princípio da máxima efetividade, vocês conseguem estabelecer o conteúdo, né? E palavras-chave, por exemplo, maior, melhor, grande, né? Quantidade. Então, assim, são palavras que acabam estabelecendo. E para vocês, é certo ou errado? O princípio da máxima efetividade
visa interpretar a Constituição no sentido de atribuir à norma constitucional maior efetividade possível, ou seja, deve atribuir uma norma constitucional no sentido que lhe der maior eficácia. O que vocês acham? Certo ou errado, galera? Dou-lhe uma. Professor, antes, alguém está respondendo aí? Está sim, William, está sim. Tamara, Paloma, Silvana e Sabrina. Tudo letra C. Galera, também tem que ter cuidado, porque... C de coragem. A gente, às vezes a gente tenta, né, estabelecer que há uma diferenciação entre eficácia, efetividade, eficiência, né? A gente já vê, inclusive, umas questões de direito administrativo estabelecendo essas diferenciações, tá bom? Agora, cuidado quando texto constitucional, direito constitucional, não tem tanto relevância essa diferenciação que a gente estabelece no direito administrativo. Então, assim, eficácia, efetividade, eficiência, tá bom? Às vezes, no direito constitucional, acaba sendo estabelecida para determinar um sentido, tá bom? Beleza? O princípio da massificidade, também chamado de princípio da eficiência ou da interpretação efetiva, o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais deve ser entendido no sentido de a norma constitucional ter mais ampla efetividade social. Isso é palavras de Pedro Lenz, tá bom? O princípio da máxima efetividade consiste em atribuir na interpretação da norma constitucional o sentido em que possa alcançar todas as potencialidades extraídas à máxima efetividade, ou seja, sempre vocês vão ler isso, alguma coisa grande, alguma coisa que traz vários reflexos, várias consequências, várias aplicações, tá bom? Máxima efetividade dá essa ideia, perfeito? Princípio da interpretação conforme. Galera, esse princípio é muito importante e, assim, eu aposto que vai cair na prova da manhã, tá bom? A interpretação conforme é uma questão que vai cair na prova da manhã. Não sei porquê, mas eu acho que vai cair, porque vai estar lá. Então, assim, é um vetor hermenêutico e uma técnica de interpretação do controle de constitucionalidade. A finalidade do princípio da interpretação conforme a Constituição é salvar norma constitucional, salvar a norma infraconstitucional, fazendo com que ela permaneça no ordenamento jurídico, desde que tenha uma interpretação que está de acordo ou em consonância com a Constituição. A norma jurídica é um texto e esse texto é aberto. A linguagem acaba sendo muito aberta. Por isso, é que a interpretação extraída deve estar de acordo com o texto constitucional. O princípio da interpretação conforme estabelece que é uma possibilidade de os tribunais declarar a constitucionalidade de uma determinada interpretação de uma norma que ele entende que é compatível. Ou seja, se é uma lei, galera, bora lá, o Código Penal. O Código Penal estabelece um conteúdo, tá bom? Só que esse conteúdo é bem controverso. O STF pode dizer, olha, fazer a interpretação conforme esse conteúdo do Código Penal é constitucional, é compatível, ou o STF pode dizer, olha, se for feita a interpretação dessa forma, essa norma é constitucional. O que é que se busca evitar na interpretação conforme é declaração de inconstitucionalidade de uma lei. Ou seja, busca salvar. O STF diz qual é a interpretação que, se for feita, é constitucional. E se busca guardar, salvar justamente essa interpretação que é compatível. Deve ser declarada constitucional uma norma, ou interpretação de uma norma infraconstitucional do Código Penal, por exemplo, desde que ela seja compatível. Então, o STF pode determinar justamente que aquela interpretação, se for daquela forma, está de acordo com o texto constitucional, e por isso ele acaba salvando essa norma, tá bom? Essa norma infraconstitucional, leia-se essa lei, perfeito? A interpretação, conforme ele pode acontecer com ou sem, né, redução de texto, tá bom? É interessante fazer isso, porque a gente acaba estabelecendo uma interpretação que já está posta, né, que já está estabelecida, ou a gente pode estabelecer uma interpretação um pouco mais complexa e dizer que aquela interpretação está de acordo com o texto constitucional. E tem previsão, galera, a interpretação conforme tem previsão, né, no artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868, tá bom? E constitui efeitos, né, dessa interpretação conforme efeito erga omnes, ou seja, efeito para todos, né, e vinculante, ou seja, vincula o poder legislativo na função atípica, poder judiciário e poder executivo,
e, portanto, né, qualquer decisão que for em contrário a essa interpretação conforme, cabe reclamação ao STF, tá certo? O princípio da interpretação conforme encontra-se limites na teoria gaussiana, que são justamente estabelecidos o fato de o Tribunal Constitucional só poder ser um legislador negativo. Em outras palavras, a gente tem que ter cuidado com relação a essa atuação do ativismo judicial e que o STF, né, acaba realizando um controle de constitucionalidade e ele diz se aquela norma é constitucional e se ele entender que a norma é inconstitucional, ele elimina essa norma, ele exclui essa norma da ordem jurídica, tá bom? Do ordenamento jurídico brasileiro, tá bom? Perfeito? Questão, galera, uma questão que cai muito, tá certo? Sobre essa interpretação conforme. Caso uma norma comporte várias interpretações e o STF afirme que somente uma delas atende aos comandos constitucionais, diz que houve interpretação conforme, a gente visualiza uma norma que estabelece uma pluralidade de interpretações. Ou seja, a gente visualiza o Código Penal tem uma pluralidade de interpretações. O STF afirma que somente uma interpretação daquelas, que a gente acaba usando uma pluralidade de interpretações, que é constitucional. A gente pode estabelecer que esse entendimento é tratado no princípio da interpretação conforme. Vamos lá. Aqui é a lei A. Essa lei A, galera, tem uma interpretação, duas interpretações, três interpretações, quatro interpretações. O STF disse que apenas essa interpretação aqui é constitucional. Se você seguir essa interpretação, a norma é constitucional. O STF salvou a norma, né? Porque se ele adotasse uma dessas três, a norma seria inconstitucional. Para que a norma seja constitucional, a norma tem que seguir, a gente tem que interpretar dessa maneira aqui. O STF salva a norma. É possível extrair dessa ideia que é possível estabelecer que esse entendimento é retirado do princípio da interpretação conforme? Sim ou não? Sim, sim, sim. Não, não, não. Talvez. Sabrina colocou certo aqui. Certo? Mais alguém? Não. O povo tá aí, professor. Acho que o povo não tá mais aí, não, professor. Espera dar um golpe aqui. Silvana colocou certo. Tamara colocou que vai precisar sair porque vai garantir a aplicação do artigo 268 do Código Penal, infração de medida sanitária preventiva. Tenham cuidado que Tamara vai estar no meio do mundo aí hoje, viu? Hoje, Ave Maria. Tamara analisa não. Pegou, tá preso. A Bárbara levantou a mão, eu não sei se foi voluntário ou involuntariamente, mas está aí a mão levantada, acho que foi uma colocação. Ela disse que está certo, eu acho que está certo. Segura na mão de Deus e vai, Wender, que é isso. Segura na mão de Deus. Simbora. Pronto, tá certo. Tá certo, viu? É isso que a gente acaba extraindo, né? A gente visualiza que a norma constitucional tem a pluralidade de interpretações. Em alguns casos, a gente tem que determinar qual é, o STF tem que determinar qual é a interpretação que está de acordo com o texto constitucional, tá bom? Perfeito? Wender. Oi. A Bárbara, ela fica dizendo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, mas ela não errou nenhuma questão até agora, tá ligado, né? Tá só acertando, não, eu acho, né? Escondendo o jogo. Eu percebi. Ela tá só na mãe do gato aí. Ela dá é porque é humilde, pessoal. Quando a pessoa é humilde, fica assim, eu não tenho certeza, mas é 90% certo, então assim, mas não disse que tá certo, né? Aí ela disse realmente, tá engolobando. Tô engolobando, como diz Anderson. Beleza, galera? Parabéns, que bom, velho, que a galera aqui. Galera, então bora agora para os métodos da hermenêutica constitucional. Turma, esse daqui é o assunto mais difícil que tem. A gente vai tentar deixar... Wendel, desculpa te interromper. Eu tô aqui esperando até agora para só ouvir você falar o nome dos autores aí dos métodos, tá? É isso que eu ia falar, galera. Eu não vou falar o nome dos autores, porque eu não sei falar o nome dos autores. Então, assim, vocês vão ler aí, vão extrair. Se alguém falar em alemão aí, que pode ligar a câmera aí, o microfone, que vai ajudar a gente muito aqui. Fala, Wendel, eu quero ver tu falar o nome dos autores. Eu também estou esperando para isso. Tô aqui aguardando.
tem nem perigo de eu falar nesses autores. Fala. Arrisca aí, onde arrisca. Tem que tentar. Galera, o primeiro, a gente vai entrar agora nos métodos da hermenêutica convencional, tá certo? Eu não vou querer mostrar meu alemão aqui, tá bom? Porque eu, particularmente, não tenho esse... Eu não quero, né, galera? Eu sou simples, sou humilde, não quero demonstrar que eu sou poliglota aqui, então não vou falar meu latim, nem meu alemão, nem nada, nem meu chinês, nem meu narim, mas assim, o método que a gente está agora é o tópico problemático. O autor definido é Theodor Weger. Theodor Weger. E ele faz a origem com base em Aristóteles, tá bom? Qual é o procedimento? Eu não peguei a parte final, dá para repetir, eu não entendi aqui não. Falo baixo. A tópica aristotélica. A tópica aristotélica. Theodor Weger, com origem na tópica aristotélica. Bom. Eita, que são seus escrotos. Estamos na plural. O processo de interpretação, galera, é o método tópico problemático. Qual a tese que esse método defende? Ele parte de um problema para a norma, ou seja, primeiro identifica um problema para depois ir para a norma. Inclusive, galera, para vocês memorizar isso, é tópico problemático. Quando falar problemático é porque parte de um problema para a norma. Problema para a norma. Porque, galera, esse entendimento de partir de um problema para a norma cai em concurso público, tá bom? É difícil a gente fazer, porque a gente tem que decorar memorizar qual é o método e qual é o autor, e as palavras e os nomes são em alemão mesmo, tá bom? E é ruim pra caramba para decorar. E qual é a tese principal? O que é que o método tópico problemático trata, né? Parte de um problema para a norma. Quais são as premissas? São duas premissas principais. Toda interpretação é dotada de um caráter prático, voltada para a solução de um problema, ou seja, a interpretação deve ser feita para resolver um problema no caso concreto, e toda interpretação tem um caráter aberto, indeterminado, que permite várias interpretações. Essas são as duas premissas de Theodor Weger, e com base no tópico problemático. Ou seja, a gente parte do problema para a norma, a gente tem que resolver esse problema no caso concreto, e é difícil resolver esse problema porque a interpretação tem um caráter aberto, indeterminado, que permite várias interpretações de uma norma, perfeito? Beleza, galera? Tópico problemático, qual a tese? Parte de um problema para a norma, autor Theodor Weger, e com base na tópica aristotélica, a gente acaba terminando esses conteúdos, tá bom? Perfeito? A gente também tem que estabelecer que a norma é um texto, que é a linguagem, que é aberta a várias interpretações. Isso quer dizer que, para Weger, propor interpretação constitucional deve passar por um processo aberto de argumentação jurídica por meio de um pluralismo de interpretações. E esse processo deve valer de topóis, é isso mesmo, topóis para interpretação. O que isso quer dizer? Topóis são pontos de vista comuns, lugares comuns, formas de argumentação comuns, desenvolvidas ou aceitas em uma determinada comunidade. Então, a gente acaba vendo que é um problema, porque há uma variedade de interpretações, há uma variedade de pontos de vista que a gente tem que resolver um problema no caso concreto. Onde os topóis são construídos e desenvolvidos. A gente acaba visualizando que os topóis são construídos e desenvolvidos dentro da comunidade. Esses lugares são abertos à divergência, e a gente visualiza que o Brasil acaba sendo um país, né, de diferença, de pluralidade, e isso acaba sendo repercutido também na questão da interpretação e das fundamentações. E um exemplo disso é justamente o bem comum, razoabilidade, função social da propriedade, função social do contrato, boa-fé objetiva, dignidade da pessoa humana. São esses exemplos de topóis, que são, em outras palavras, lugares abertos a uma pluralidade, à diversidade e à variedade de fundamentações, perfeito? Beleza, galera? Galera, Theodor Weger, com a nova retórica, né, e com a tópica desenvolvida,
ele acaba estabelecendo, né, fala um resgate, Aristóteles,